A paz do Senhor, né, para você que está vendo este vídeo por ocasião do destino, ou digamos melhor, de Deus. Este mapa aí leva à ilha de Patmos, onde um dos discípulos de Jesus Cristo ficou ali por um tempo, né, por causa da pregação do Evangelho, né. Eu queria deixar aqui destacado essa distância entre, né, a ilha de Patmos na Grécia até Tiatira, ok? Tô aproveitando esse trabalho aí que esse colega fez, ó. Tiatira significado sacrifício. O nome Tiatira tem o sentido de sacrifício contínuo. Havia um grande templo em honra ao deus Sol, né, Apolo. Sua indústria principal era de instrumentos de bronze e cobre naquele tempo, ok? Esse detalhe aqui também me chama bastante atenção desse trabalho, né? Porque diz que lá em Tiatira fabricavam tecidos especialmente em vermelho e púrpura. A cor púrpura era extraída de uma planta chamada índigo. Alguns conhecimentos que a gente vai pegando. A gente consegue pegar também esse outro detalhe aí, ó. O comércio era organizado em sindicatos chamados guildas. Cada associação tinha um deus grego, né, que era seu padroeiro. Haviam festas onde os produtos eram vendidos em sacrifício aos deuses. Isso era uma cidade pagã. Eu peguei e gostei desse trabalho aí porque tem esse detalhe aí, né, que fala sobre Lídia. Era natural de Tiatira e era vendedora de púrpura. E onde é que a gente pode conseguir essa prova? É em Atos 16:14, igual está aí no trabalho do rapaz. Só algumas maneiras da gente ir memorizando. Quero pegar essa frase que tem aí, né? A igreja não pode se acomodar. E é nesse sentido que eu quero falar, né? O que é igreja, né? O que é igreja realmente? O que Jesus quis dizer com igreja? O que Deus quer dizer com igreja? Será que igreja é um templo? Será que igreja é uma construção? Será que igreja é um lugar onde as pessoas entram? Ou é um edifício? Ou será que igreja são pessoas? Porque muitas das pessoas que frequentam as igrejas hoje, elas acreditam que igrejas é o templo, né, que é aquele lugar físico. Mas a Bíblia vai nos mostrar hoje que igrejas são pessoas. E que Jesus fala para pessoas e não para paredes. Bom, amados, creio que essa é uma das Bíblias mais escadas, eu acho que você já pode ter visto na sua vida, né? Mas o importante é o conteúdo que ela tem e o que você pode aprender com a sua Bíblia que está aí na sua casa ou com esta aqui. No livro de Apocalipse, que o seu significado é revelação, né? Revelação de Deus aos homens, revelação de Jesus Cristo aos homens, sabe quem Ele quer bem, né? Ele revela a todos, mas nem todos querem essa revelação, não aceitam. A visão de Jesus glorificado. Eu quero só pegar esse versículo novo aqui, que é uma confirmação, né? O discípulo João, ele disse assim: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Amém, irmãos? O que eu quero falar com isso agora a gente vai para o capítulo 2. Amados, a partir do capítulo 2, versículo 18, para que a gente possa entender e para que você possa entender o que eu estou querendo te dizer, o que as escrituras elas confirmam. Está assim, versículo 18: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. A gente vê aqui que quem está falando para João é Jesus Cristo, certo? Conheço as tuas obras, versículo 19. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosa do que as primeiras. E Jesus vai e faz agora um alerta. Tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza,
não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Meus amados, aqui a gente observa claramente que esta Jezabel, ela estava dentro da igreja de Deus, né? Estava ali entre pessoas, entre irmãos. Ela mesmo ela se declarava que era uma profetisa, que Deus estava com ela, e assim as pessoas acreditavam, porque o próprio Jesus diz aqui, ó: tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Não diferente daqueles dias, hoje dentro das igrejas tem pessoas que elas mesmas se declaram que é profetas, que é apóstolos, que é diácono, que é isto, que é aquilo, sem ser, né, na verdade, por Deus. Aí Jesus diz aqui duramente: dê-lhe o tempo para que se arrependesse, versículo 21. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. E o versículo 22, vem o castigo do Senhor Jesus Cristo sobre a vida desta mulher. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. E ele diz: matarei os seus filhos, quer dizer, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo vossas obras. Aqui a gente vê claramente que igrejas são pessoas, né? Digo, todavia, vós outros, os demais de Tiatira, há tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservar o que tendes, no caso seria a fé, né? Até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Versículo 28. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amado, nesse versículo 29, Jesus diz claramente: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus aqui, ele nos ensina que igrejas são pessoas, né? Claramente no versículo 29. Porque muitas vezes a gente está falando para as pessoas: as igrejas têm errado hoje em dia, as igrejas estão corrompidas. Isso significa as pessoas estão corrompidas, né? Porque a igreja, ela não tem ouvido para ouvir. Olha só o que Jesus diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Já ouviu parede com ouvido? Prédio com ouvido? Quem tem ouvido são pessoas, né? Quem pode ouvir a voz de Deus são pessoas. Então eu quero deixar em destaque o 2,17, tá ok? Olha só, para que você tire a conclusão. Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ou seja, às pessoas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Apocalipse capítulo 2, versículo 17, confirma que igrejas são pessoas. Apocalipse capítulo 2, versículo 29, Jesus confirma aí, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ou seja, às pessoas. Então, esses dois versículos aí, para que a gente aprenda que igrejas são pessoas. Tá aí, meu irmão. Um homem que carregou uma coroa de espinhos em sua cabeça, em seu lugar e no meu lugar. Um homem que carregou uma cruz que representava ali os nossos pecados, o meu e o seu. Um homem que as pessoas dizem que é só bom e que perdoa tudo, mas temos que analisar que esse Jesus, ele também castiga, né? Ele é justo. E ele pode fazer isso porque ele é Senhor, né? Ele é Deus também.
Eu gostaria que você não esquecesse do que foi lido aqui em Apocalipse, capítulo 2, versículo 22. Vou colocar novamente para que você lembre disso, do que aconteceu com esta mulher. Jesus diz claramente: eis que aprosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. No versículo 23 ele também diz: matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e coração. Que sonda mentes e coração, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Para você entender, meu irmão, que não se pode estar brincando com Jesus, abandonando, levando ele de qualquer jeito, falando mentiras em nome dele, porque um dia ele vai cobrar de você, assim como ele cobrou daquela mulher, e assim como ele cobra de mim. Que Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, possa te convencer dos pecados que você vive, que você se arrependa e entregue a vida a Ele e viva eternamente. Porque a palavra de Jesus, ele diz lá em João capítulo 14, versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Creia nisso, meu irmão, e viverá eternamente.